Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. Eu sou André Faria, CEO da Bluesoft, e nessa série nós estudamos algumas empresas de capital aberto para que nós possamos aprender com os resultados delas, com as suas estratégias e tirar lições que podem ser aplicadas nos nossos varejos, nos nossos negócios aqui no Brasil. Antes da gente começar o estudo, eu tenho que dizer que eu não sou analista de valores imobiliários e que esse vídeo não é uma recomendação de venda ou compra ou investimento em ativos. Então, vamos hoje para o nosso estudo da Casey's General Store. Trata-se de uma rede de lojas de conveniência nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que essa você ainda não conhecia. Eu também não conhecia tão bem e foi muito bacana fazer esse estudo aqui para você. Então, aproveite, espero que você goste. Bem, então vamos começar aqui a nossa análise olhando para o relatório anual de resultados já do ano fiscal de 2020 da companhia, né? Primeira coisa que a gente consegue ver é o número de lojas por estado. Então, ele fica nessa região mais central aqui dos Estados Unidos, né? Não está nos grandes estados, Nova York, não está na Califórnia, né? Eles têm um foco bastante interessante nas cidades pequenas, em comunidades ali de 5 até 20 mil pessoas. Então, essa é uma das características mais interessantes que eu achei da Casey's, né? Eles focam em lugares que as redes nacionais não estão atendendo bem aquela população. Então, realmente, eles estão focando na população de interior, nas pequenas cidades, né? Só no estado de Illinois aqui são 451 lojas, mas eles têm também outros estados, né, bastante relevância, 329 lojas, 166 lojas, então tem uma presença bastante grande e estão em contínua expansão. Quando nós olhamos para os destaques financeiros, né, comparando 2019 com 2020, o ano fiscal, a gente percebe que 2020 foi um ano de queda de receita, foi um ano de queda também de cash flow, né? Aqui pode considerar 9,1 bilhões de dólares de faturamento e 504, então, milhões de dólares de caixa gerado, né? Com um resultado líquido de 263 milhões de dólares, tá? E um total de 2.207 lojas. Então, a gente consegue ver que, apesar, né, da receita ter sido menor, da geração de caixa ter sido menor, teve um resultado líquido um pouco melhor. E também o resultado acabou sendo melhor para o investidor. Esse aqui é o Darren Rebelez, que é o presidente e CEO da companhia. É uma companhia bastante tradicional, né, nessa região dos Estados Unidos, já tem um bom tempo aí de existência, 1960 e pouco, né? Eles colocam aqui o propósito deles como fazer a vida das pessoas ser melhor, né? Tanto para a comunidade quanto para quem visita a loja. E para eles é muito importante também oferecer uma experiência excepcional de trabalho para os colaboradores, né? Hoje eles já têm aí mais de 38 mil colaboradores trabalhando lá nas companhias, trabalhando lá nas lojas da Casey's, né? E aqui falando um pouco da estratégia deles, essa parte aqui foi a que eu achei mais interessante no final das contas, né? Então eles têm uma definição bastante interessante, né, do que eles querem fazer aí nos próximos anos. Primeiro, reinventar a experiência do consumidor. Então, eles já têm mais de 2,3 milhões de consumidores que são cadastrados no programa de fidelidade deles. E apesar de só ter 6 meses aqui dessa análise que o programa de fidelidade foi lançado, 20% das transações já são transações identificadas por clientes que fazem parte do programa de fidelidade. Então, aqui é um número bem interessante, né? Você que está começando seu programa de fidelidade agora, qual o percentual das vendas que são identificadas nos primeiros 6 meses depois que você lançou? Então, aqui já dá para ter uma ideia em comparação com os números da Casey's, né? Eles também estão investindo bastante nessa ideia de curbside offering, né? O que seria isso, pessoal? A ideia de você fazer um pedido pelo mobile, né, num restaurante, você estacionar, ficar aguardando no seu carro e a pessoa vai lá e leva até você as suas compras. Então, pode ser tanto um sanduíche que ele está comprando, pode ser donuts, pode ser um refrigerante, como pode ser também uma pequena cesta de produtos de supermercado, tá?
que são vendidos lá na Cases. Como é loja de conveniência, aqui a ideia não é preço baixo. A gente vai ver que as margens deles, especialmente comparando com outras redes varejistas que a gente já estudou, as margens são altas. A gente está falando de margens aqui acima de 30%. Então, não é uma compra que o cliente vai fazer uma cesta muito grande e que ele vai procurar preço baixo. É aquela compra de necessidade, aquela compra de conveniência, está perto da sua casa, você passa voltando do trabalho, já faz o pedido, espera ali no carro mesmo e leva o que você precisa, por exemplo, para o jantar, faz um almoço rápido passando numa loja. Então é mais ou menos por aí. E eles estão expandindo, então, também, né, os produtos, né, de private label. Private label aqui no sentido das marcas próprias, dos produtos de marca própria e não de private label no sentido de cartão de crédito, como a gente fala bastante aqui no Brasil também. Então, isso é bem interessante, né? Aqui eles estão mostrando para a gente que está acontecendo um crescimento, então, no retorno, né, para o investidor. O EPS seria aqui o ganho por ação, né, o earnings per share. O EBITDA da empresa também vem crescendo, né? O EBITDA seria aqui o lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. E também está acontecendo um aumento aqui do número de lojas deles. Aqui é um exemplo, né, de uma loja da Cases, então os postos de combustível de autosserviço lá nos Estados Unidos, que você mesmo para o seu carro, você mesmo abastece, faz o pagamento direto aqui no terminal de abastecimento, né, já todo eletrônico, você insere o cartão de crédito, já faz o seu pagamento, paga por aplicativo, entra na loja, faz o pagamento lá no caixa, se você preferir também. Então, tem algumas vagas aqui, você pode parar nessas vagas para esperar o pedido que você fez pelo seu celular, o funcionário da loja traz até você, ou você entra na loja e faz a sua compra lá. E esse movimento de curbside está sendo bastante utilizado nos restaurantes, especialmente, claro, por causa do momento de pandemia Covid-19, mas existe uma grande especulação que isso deve continuar sendo uma opção de conveniência, de preferência para os consumidores mesmo, depois que a gente tiver uma solução para essa história toda de Covid que a pandemia passar. A gente pode ver aqui também a questão de criar capacidade através de eficiência, né? Então, eles estão tentando melhorar os processos deles, faz parte da estratégia. Eles estão centralizando as compras das lojas, né? Então, isso aqui a gente sabe que traz bastante eficiência. A gente na BlueSoft fornece sistema de gestão, né, para redes supermercadistas, e as redes que a gente atendia que não tinham as compras centralizadas, quase todas elas optaram por centralizar o processo de compras, e isso dá um ganho de eficiência bastante significativo, também melhora a capacidade, né, de barganha, de negociação com a indústria, com os fornecedores. Então isso é bem interessante eles estarem fazendo, ainda mais com esse número de lojas tão grande que eles já têm. Na questão de logística, né, a gente vai ver mais à frente, eles também têm uma eficiência bastante interessante, né, cerca de 300 quilômetros no máximo de distância das lojas para os CDs. Então, eles também conseguem usar bastante os CDs para ganho de eficiência. Estão formando times cross-funcionais, quer dizer, então, que as pessoas não têm funções tão bem definidas nas lojas, elas podem fazer mais de uma atividade. Isso é bastante comum, por exemplo, nas lojas do McDonald's, né, em que as pessoas vão passando por todas as áreas e que elas podem fazer uma série de trabalhos diferentes. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem algum probleminha com a CLT, né, por ter funções muito abrangentes, né? As pessoas podem pedir aquele famoso adicional de função, então isso é mais difícil de se fazer aqui no Brasil. São poucas empresas que fazem isso. Mas nos Estados Unidos a legislação trabalhista é muito menos específica, né? Dá muito mais abertura para fazer esse tipo de coisa que pode ser interessante para negócios que precisam trabalhar com poucos colaboradores, mas fazer uma série de coisas diferentes, como é o caso aqui, por exemplo, de uma loja de conveniência, né? Que a pessoa vai fazer reposição, a pessoa vai fazer limpeza, a pessoa às vezes vai estar atendendo no caixa, então a pessoa tem uma certa rotatividade de função, dependendo do momento ali do trabalho, né? Já num supermercado grande, obviamente, faz todo sentido você ter funções bem específicas para cada coisa, porque isso acaba gerando mais eficiência do que ter times que têm acúmulo de funções.
Temos também aqui um pilar de crescimento, então tanto construindo novas lojas, como também fazendo aquisição de lojas. E aí eu quero deixar para você também a referência de um podcast que a gente gravou com um especialista brasileiro em M&A, né? M&A seria fusões e aquisições, tá? Que também é uma estratégia que pode ser utilizada e que vem sendo utilizada no Brasil. Então, muitas empresas podem comprar outras empresas, né? Ou se fundir com outras empresas, ou passar por uma fusão para que o crescimento seja acelerado. Então, isso aqui também faz parte aqui do processo da Cases, que continua crescendo e que já está criando o seu terceiro centro de distribuição lá no Missouri, para poder também melhorar a eficiência e conseguir servir melhor as lojas que estão mais para o sudoeste. E, por fim, acho que talentos, né? Criar uma boa cultura, isso é uma coisa que, claro que tem que estar como um pilar, mas é algo que é importante para todas as companhias nos dias de hoje, né? Todo mundo está investindo bastante nas suas pessoas, afinal de contas, uma empresa é formada por pessoas. Aqui a gente tem a questão de gerenciamento da crise, né? Como é que eles estão respondendo à Covid-19. Tem uma série de coisas aqui que eu não vou repetir, porque a gente vem falando em todas as análises e é algo que a gente está muito habituado, porque aconteceu igual aqui no Brasil, né? E eles estão dando bastante ênfase também para o online, e eles fizeram isso principalmente através de uma parceria com um aplicativo chamado DoorDash, que seria muito parecido, né, em uma série de aspectos com o Rappi e o iFood que nós temos por aqui. Então, o programa de recompensa deles vem funcionando bastante bem, né? Eles têm oferecido para esses clientes que compram pelo aplicativo também a entrega sem contato, parecido com o que vem sendo feito aqui no Brasil também, e tem investido bastante, tanto com o aplicativo próprio, como com parcerias nas vendas mobile, nas vendas online, tá? E aqui alguns detalhes interessantes, já entrando no relatório oficial, né? A gente vê que, como falei antes, 56% das lojas estão em áreas de população menor do que 5 mil pessoas. Então, é uma região que tem pouquíssimas pessoas para serem atendidas, né? E 19% que passam de 20 mil pessoas. Então, a vasta maioria, né? Mais de 80% das lojas estão numa região para atender menos do que 20 mil pessoas. Então, essa é a estratégia da Case, justamente porque as redes de atendimento mais nacional, como seria a Target e o Walmart, elas não estão próximas dessas comunidades, e é justamente aí que a Cases consegue se diferenciar. Em termos de linha de produtos, né, eles têm cerca de 3 mil itens, tá? De alimentos e não alimentos, e além disso eles têm também os outros produtos que são produtos de padaria, né, produtos de restaurante, as pizzas que fazem bastante diferença lá para eles também. Nos Estados Unidos, a questão de venda de bebidas, né, dependendo do estado, a legislação pode mudar. Algumas podem vender bebidas, outras não podem vender bebidas alcoólicas. Então, 85% das lojas apenas trabalham com cervejas. E também comercializam produtos de marca própria em algumas das suas lojas. Em termos do tamanho das lojas, são lojas bastante pequenas, né? A maior loja deles aqui, eles estão comentando no relatório, que tem cerca de 3 mil pés quadrados de área de venda. Isso daria mais ou menos 300 metros quadrados de área de venda. Então, são lojas realmente pequenas, lojas de conveniência. E tem mais uma área adicional para espaço de cozinha, para que eles possam produzir todos esses itens de restaurante, refeição, padaria, que são vendidos também nas lojas, né? E tem um espaço de depósito também, além de banheiros também disponíveis para o público, né? Lembrando que são lojas de conveniência, muitas vezes a pessoa para ali também para tomar um café, para usar o banheiro e aproveita para comprar os produtos. Então, aqui na localização das lojas, né, eles repetem a questão da estratégia de estar localizado em cidades pequenas que não são servidas por redes nacionais, redes de marcas maiores, redes de marcas mais fortes, como seria, por exemplo, Target, Walmart, Walgreens, CVS, né, essas outras que acabam, de certa maneira, sendo competidores, especialmente nas grandes cidades em que essas lojas estão
especialmente o Walgreens e CVS, em quase todas as esquinas, né? Apesar de serem lojas que também atuam como farmácias, elas acabam fazendo, às vezes, também de conveniência. E tem também 7-Eleven, né, e outras lojas como essa de conveniência, que também são bastante fortes e atuantes lá nos Estados Unidos. Em termos de distribuição, eles têm 2 CDs hoje, né, que atuam. Então, aqui eles comentam que nenhuma loja fica a mais de 500 milhas do CD. 500 milhas aí vai dar o quê? Se a gente dividir por 1,6, dá mais ou menos 300 quilômetros. Aproximadamente 300 quilômetros de distância. Então, não é tão perto assim, não é tão longe assim. É possível utilizar através de rodovia. Como a gente viu lá em cima, eles já estão abrindo o 3º CD também para melhorar um pouco e reduzir essas distâncias. E para a gente dar uma olhadinha melhor aqui nos resultados, né? Hoje resolvi usar um site um pouco diferente, o site fundamentei.com, é um site brasileiro em português. Não conheço a empresa que faz esse site, mas achei bastante interessante, bastante clean, fácil de poder demonstrar o que interessa para vocês aqui. Então, é uma empresa que já tem 62 anos, né? Faz 37 anos já que fez o IPO, e já tem 37 mil colaboradores, já um dado aqui de 2020. Se a gente olhar aqui em termos de retorno para o investidor, né? 10 anos atrás, o papel estava sendo negociado aqui a cerca de $41, e agora está sendo negociado em 182, que é praticamente aqui, acho que a máxima histórica do papel. Então, sinal de que o mercado está confiante que a empresa vem melhorando, né? Essa queda aqui foi uma queda que a gente teve em praticamente todas as empresas, né, por conta da pandemia Covid, mas se a gente ignorar esse percurso aqui, é como se a empresa tivesse num crescimento constante. Então, o mercado aparentemente está confiante nas ações que o CEO vem fazendo por lá. Se a gente olhar aqui a receita, a gente vê que a receita ela vem, né, crescendo, a receita total, né, teve uma redução de 2019 para 2020, como a gente viu nos números apresentados lá no Annual Report, mas ela, de certa maneira, aqui vem crescendo de forma interessante nos últimos 5 anos, o EBITDA também vem crescendo, a receita líquida também vem crescendo, né, do início de 5 anos atrás, embora seja um crescimento pequeno, ela já teve um crescimento mais significativo, mas por conta de reestruturação, fechamento de lojas e outras coisas, a gente percebe que teve um impacto interessante aqui, que diminuiu a receita líquida da companhia. A margem gira em torno de 3%, a margem líquida, então a margem líquida não está melhor do que outros varejos de margem bruta menores, né? Então isso é interessante da gente analisar, porque embora esse seja um negócio que trabalha com margens maiores, com margens brutas maiores sobre os produtos, né? A margem líquida contábil, ela pode ser até menor do que outros varejistas que trabalham com margens brutas menores. Então, quando a gente pega aqui, vamos dar uma olhadinha no resultado, lá no site da Cases, no site oficial para investidor, eles já publicaram alguns dados aqui mais recentes, em setembro de 2020, e aqui eles já estão falando algumas coisas interessantes, né? Estão falando, por exemplo, de um crescimento no earnings per share, né, de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, então reforça aquela animação que a gente viu no gráfico dos investidores. Eles também aumentaram as receitas com abastecimento em 39%, também aumentou margem, né? Então, a empresa está melhorando seus indicadores de fato aqui. E o digital também, como a gente comentou, está aumentando bastante, né? Com uma média de margem aqui de quase 40%, tá? Então, bem interessante. Agora, quando a gente olha para a margem do negócio em si, né, para a margem bruta, a gente vê que alimentos, né, eles estão girando aqui em 32%. O Walmart, quando nós estudamos, era cerca de 24%. E a Costco, 11%. Então, aqui a gente está falando de margens maiores, né? Margem de restaurante chega a ser perto de 60%, e dos alimentos que são preparados lá, né? Claro que tem que ter uma margem maior aqui para cobrir os custos de produção, folha de pagamento, tudo isso que não é baixo, né?
Então, é um negócio de margens maiores, mas quando a gente olha para a margem líquida do negócio, é uma margem aqui de 2, 3% também. Então, a margem, não é porque a margem bruta é maior, que a margem líquida contábil fica maior também. Continuando aqui nos indicadores, né, a gente consegue ver também o indicador da dívida líquida pelo EBITDA. Esse é um indicador que mostra para a gente a alavancagem da companhia, né? Então, ela precisava, lá em 2016, de 1 ano e meio, mais ou menos, aqui, né, de resultado EBITDA para poder cobrir a dívida. E a gente vê que ela se alavancou bem aqui no ano de 2018, chegou a 2,7. Não chega a ser um grau de alavancagem assim para Estados Unidos absurdo, né? Tanto que o próprio site estava verdinho aqui, deixou amarelinho, não ficou vermelho, mas a gente vê que ela vem diminuindo também a sua dívida com o tempo, né? Como a gente fala sempre nos vídeos, quando está se tratando de empresas no exterior, especialmente Estados Unidos, a taxa de juros lá tradicionalmente é baixa, então é natural as empresas se endividarem também para poder alavancar, para poder crescer. Então, isso faz parte, não necessariamente é negativo. Ela aparentemente vem melhorando, né? A gente vê que os resultados vêm melhorando, a dívida vem diminuindo, né? E já aqui nos últimos resultados que não estão ainda aqui nestes números que a gente viu aqui, também dá para perceber que os números da companhia já estão se apresentando melhores, né? Então, o EBITDA aqui, ó, de 186, considerando 3 meses aqui até 31 de julho, teve uma melhora bem significativa, de 186 aqui para 237 milhões. Então, aparentemente, a empresa está fazendo um trabalho bem interessante nesse sentido. É uma empresa que paga dividendos, né? Então, payout aqui, pessoal, é um indicador de qual o percentual do resultado, né, que a companhia paga em dividendos. Então, é uma companhia que paga aqui, né, de 12% até 20%, 21% de dividendos. Então, atrai um tipo de investidor que gosta de investir em empresas que pagam dividendos, às vezes para um complemento de renda, às vezes até mesmo para um fundo de pensão, para uma aposentadoria. Então, bem interessante aqui os resultados da companhia, da Cases, né? É um case bem diferente, né? Um case de empresa de conveniência. Aqui tem uma série de outros detalhes, né? Que daria para a gente aprofundar, estoque, contas a receber, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir os indicadores mais interessantes para a maioria do nosso público aqui que nos assiste. E você pode, caso queira tirar alguma dúvida, né? Pode entrar sempre lá no site de relação com o investidor, e você vai ter acesso a todos esses documentos que a gente utilizou aqui para que você possa aprofundar um pouquinho mais o estudo de caso aqui da Cases. Então é isso, pessoal. É muito interessante analisar aqui essas informações todas dessa companhia. Então acho que a gente conseguiu cobrir um pouco desse negócio, né? Pelo menos para que você pudesse se familiarizar um pouquinho mais com os resultados aqui de uma rede varejista um pouco diferente, focada em lojas pequenas, focada em lojas de conveniência. Aparentemente, a empresa passou por um período difícil, mas está melhorando, está apresentando melhores resultados, né, com o passar do tempo aqui. E é um case bastante interessante para a gente conhecer. Eu gostei bastante de estudar aqui a Case, não conhecia a companhia, não fazia ideia, né, que tinha esse número de lojas. E o que mais me chamou a atenção, de verdade, foi esse foco deles em atender comunidades, né, relativamente pequenas ali, de 5 mil, 20 mil pessoas. Então, eu não sei, vocês acham que a gente tem alguma rede de conveniência fazendo um trabalho parecido nas cidades pequenas, nas cidades de interior aqui do Brasil? Se tiver, coloca aqui nos comentários, eu gostaria genuinamente de conhecer um pouquinho mais, né? Eu sei que a gente tem os casos dos restaurantes e postos e conveniências de estrada, né? Como a gente tem aqui a International Meal Company, né? Que é dona lá do frango assado. A gente tem, enfim, algumas redes aqui que fazem um trabalho desse, mas não é a mesma coisa, né? Vocês perceberam que eles são lojas de conveniência dentro das cidades do interior, não são lojas para atender necessariamente só quem passa na rodovia, mas para atender aquele público que mora naquela comunidade, naquela cidade. Aqui no Brasil não conheço nenhuma rede que faça um trabalho parecido
achei bem interessante e quem sabe não pode ser uma ideia de negócio para alguma rede varejista aqui do Brasil. Então achei realmente bastante interessante e a gente viu também que até para esse negócio de conveniência também está sendo bastante importante a questão do digital, a questão da compra pelo celular, essa história do curbside, né, que é levar até o carro do cliente, onde ele só encosta ali para poder receber a mercadoria, que está um pouco parecido com o que a gente faz com o drive nos supermercados, né? Acho que a principal diferença é que as compras são bem menores, então é bem mais rápido de fazer a separação e que também pode ser ali produtos de restaurante que são preparados na hora. Isso traz também uma complexidade um pouco diferente. Muito bem, eu espero que você então tenha gostado desse estudo da Casey's General Store. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like e deixa o seu comentário sobre o que você achou interessante, o que você aprendeu. E coloca aqui também para nós a sua dica. Qual empresa de capital aberto que você gostaria que a gente estudasse agora depois da Casey's? Deixa aqui a sua dica que a gente vai com certeza utilizar para fazer o nosso planejamento dos próximos estudos que faremos e que traremos aqui para o canal. E se você estiver precisando de um RP web em nuvem moderno para sua empresa, conta com a gente aqui na BlueSoft. Nosso time comercial está ansioso aguardando o seu contato para que a gente possa fazer uma apresentação sem compromisso para você e para a sua equipe. Muito obrigado e até o próximo episódio.